Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto Um Caso de Identidade, de Arthur Conan Doyle. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu peço licença só um instante. Gostaria de te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. Um caso de identidade. Meu caro amigo, disse Sherlock Holmes quando estávamos sentados diante da lareira em seus aposentos na Baker Street. A vida é infinitamente mais estranha do que qualquer fantasia concebida pelo homem. Não ousaríamos imaginar coisas que são meros lugares comuns da existência. Se pudéssemos voar por aquela janela de mãos dadas, por exemplo, e pairar sobre esta grande cidade, removendo delicadamente os telhados para espiar as coisas esquisitas que estão acontecendo, as estranhas coincidências, os planos, os objetivos contrários, as maravilhosas cadeias de acontecimentos agindo através de gerações e levando aos resultados mais absurdos. Isso tornaria toda a ficção, com as suas convenções e conclusões óbvias, corriqueira e desinteressante. Mas eu não estou convencido de que isso seja verdade. Eu respondi. Os casos relatados nos jornais, eles são, em geral, vulgares e desprovidos de imaginação. Nos relatórios da polícia, o realismo chega a um limite extremo, só que o resultado não é nem fascinante nem artístico, devo dizer. Pois é, uma certa seleção e a discrição devem ser usadas para produzir um efeito realista, observou Holmes. E isso falta nos relatórios da polícia, que talvez enfatizem mais as banalidades dos juízes e não os detalhes que, para um observador, contêm a essência da questão. Pode acreditar, não há nada mais insólito que o corriqueiro. Sorri e abanei a cabeça. Eu compreendo que você pense assim, eu disse. Evidentemente, não é? Na sua posição de conselheiro extraoficial e que ajuda todo mundo que está completamente desorientado, em 3 continentes, aliás, você entra em contato com tudo que há de estranho e bizarro. Mas olha, aqui eu peguei o jornal que tinha caído no chão. Podemos testar isso na prática. Então, eis a primeira manchete. Marido trata a mulher com crueldade. Ocupa meia coluna. Só que eu sei tudo o que você vai dizer mesmo sem ler. Existe, naturalmente, a outra mulher, a bebida, o empurrão, a pancada, o machucado, a irmã ou a senhoria que tem pena dela. Ou seja, o escritor mais cru não poderia inventar nada mais nu e cru. Pois é, Watson, mas na verdade o seu exemplo é infeliz para o seu argumento. Ele disse, tirando o jornal das minhas mãos e dando uma olhada no artigo. É o caso da separação dos Dundas. E por acaso eu investiguei alguns detalhes dele. O marido não bebia, não tinha nenhuma outra mulher, e a queixa quanto ao comportamento dele consistia no fato de que ele tinha adquirido o hábito de terminar todas as refeições tirando a dentadura e a atirando contra sua esposa. O que você há de convir não é uma coisa que ocorra à imaginação de um escritor comum. Aqui, pegue uma pitada de rapé, doutor. E reconheça que eu tenho razão a respeito desse seu exemplo. Me estendeu uma caixinha de rapé de ouro velho com uma enorme ametista no centro. O seu esplendor contrastava tanto com a sua maneira simples de viver que eu não pude deixar de fazer um comentário. É verdade, ele disse. Me esqueci que eu não o vejo há várias semanas. Essa aí é uma pequena lembrança do rei da Boêmia pelo meu auxílio no caso dos papéis de Irene Adler. E esse anel? Eu perguntei olhando um maravilhoso brilhante que reluzia em seu dedo. Esse aqui veio da família real da Holanda, mas o assunto em relação ao qual eu os ajudei é tão delicado que eu não posso confiá-lo nem mesmo a você, que teve a bondade de escrever sobre 1 ou 2 dos meus pequenos problemas. E tem algum que esteja estudando no momento?
Eu perguntei, interessado. Sim, tem uns 10 ou 12, mas nenhum muito interessante. Eles são importantes, entende? Mas não são interessantes. E descobri que, em geral, é em assuntos não muito importantes que há campo para a observação e para a rápida análise de causa e efeito, que dá tanto encanto a uma investigação. Os crimes maiores tendem a ser mais simples, entende? Porque quanto maior o crime, mais óbvio costuma ser o motivo. Nesses casos, exceto em um que me foi encaminhado de Marsella, não há nenhum ponto interessante. Mas é possível que tenha algo melhor dentro de poucos minutos. Porque vem de um dos meus clientes, se eu não me engano. Ele se levantou e estava olhando por entre as cortinas a rua sombria de Londres. Ao me aproximar, eu vi que na calçada oposta tinha uma mulher corpulenta com um abrigo de peles no pescoço e uma enorme pluma vermelha em um chapéu de abas largas, inclinado sobre uma orelha. Estilo a duquesa de Devonshire. E debaixo dessa imensa proteção, ela espreitava nossas janelas, nervosa e hesitante, enquanto seu corpo oscilava de um lado para o outro e os seus dedos inquietos mexiam nos botões das luvas. De repente, num arremesso como um nadador que se atira na água, atravessou rapidamente a rua e nós ouvimos o som agudo da campainha. Eu já vi esses sintomas antes, disse Holmes jogando o cigarro na lareira. Oscilar na calçada sempre significa um caso amoroso. E ela gostaria de conselhos, mas receia que o assunto seja delicado demais para ser comunicado a alguém. E mesmo aqui, nós ainda podemos perceber diferenças. Porque quando uma mulher foi gravemente enganada por um homem, ela não oscila. E o sintoma habitual é quase sempre um puxador de campainha quebrado. Aqui nós podemos presumir que se trata de um caso amoroso, mas que a jovem não está zangada e sim perplexa ou magoada. Enfim, mas aí vem ela em pessoa para esclarecer o assunto. Enquanto ele falava, nós ouvimos uma pancada na porta. E o rapazinho de Libré entrou para anunciar a Sra. Mary Sutherland, enquanto ela própria surgia atrás da pequena figura dele como um navio mercante atrás de um pequeno rebocador. Sherlock Holmes a recebeu com a sua conhecida cortesia. E depois de fechar a porta, ele fez ela se sentar numa poltrona, examinando-a minuciosamente, embora parecendo distraído como era o seu costume. A senhorita não acha, ele disse finalmente, que com a sua miopia é um pouco cansativo escrever tanto à máquina? É, no início era mesmo, ela respondeu. Mas agora eu sei onde estão as letras sem precisar olhar. Então, percebendo de repente o verdadeiro significado das palavras de Holmes, ela teve um sobressalto e o olhou com medo e espanto estampados em seu rosto largo e bem-humorado. O senhor ouviu falar de mim, Sr. Holmes? Ela exclamou. Do contrário, como poderia saber isso? Não importa, disse Holmes rindo. É parte do meu negócio saber das coisas. Talvez eu esteja treinado para ver coisas onde os outros não percebem. Se não fosse assim, por que a senhora me consultaria? Eu vim procurá-lo por indicação da senhora Etheridge, cujo marido o senhor encontrou tão facilmente quando a polícia e todo mundo o consideravam morto. Ai, Sr. Holmes, como eu gostaria que o senhor fizesse o mesmo por mim. Eu não sou rica, mas eu ainda tenho 100 libras por ano, além do que eu ganho com a datilografia, e eu as daria de bom grado para saber o que foi feito do Sr. Hosmer Angel. E por que é que veio me consultar com tanta pressa? Perguntou Sherlock Holmes, juntando a ponta dos dedos e olhando para o teto. Novamente um olhar de surpresa surgiu no rosto da senhorita Mary Sutherland. Sim, eu saí às pressas de casa, ela disse. Porque eu fiquei zangada de ver como o Sr. Windibank, o meu pai, estava encarando tudo com tranquilidade. Ele não quis ir à polícia e não quis vir procurar o senhor. Então, finalmente, como eu vi que ele não ia fazer nada e continuava dizendo que não tinha nada de errado, eu fiquei furiosa, peguei as minhas coisas às pressas e vim ver o senhor. O seu pai? Disse Holmes. O seu padrasto, certamente, já que o nome é diferente. Sim, é o meu padrasto. Eu o chamo de pai, embora sou engraçado, porque ele é apenas 5 anos e 2 meses mais velho do que eu. E a sua mãe ainda vive, senhorita? Ah, sim. A mamãe está viva e muito bem. E eu não fiquei nada contente, Sr. Holmes, quando ela se casou de novo logo depois da morte do meu pai
E com um homem quase 15 anos mais moço do que ela. O meu pai era bombeiro na estrada Tottenham Court e deixou um bom negócio de herança que a mamãe continuou com o Sr. Hurd, o assistente. Mas quando o Sr. Windbank apareceu, fez com que ela vendesse o negócio, porque ele era muito superior como vendedor de vinhos. Então conseguiram 4.700 libras por tudo, que não foi nem a metade do que o papai conseguiria se estivesse vivo. Eu esperava que Sherlock Holmes ficasse impaciente com essa narrativa inconsequente. Mas, pelo contrário, ele ouvia com a maior atenção. Então, a sua pequena renda? Ele perguntou. Vem da venda desse negócio? Oh, não, senhor, isso é separado. Foi deixado para mim pelo meu tio Ned, de Auckland. São títulos da Nova Zelândia que rendem 4,5%. 2.500 libras, mas eu só posso mexer nos juros. Ah, senhorita, me interessa muito, disse Holmes. E como recebe a considerável quantia de 100 por ano e mais o que ganha com o seu trabalho, sem dúvida a senhorita viaja um pouco e se diverte bastante. Creio que uma moça solteira pode viver muito bem com uma renda de cerca de 60 libras por ano. Eu poderia viver com muito menos, Sr. Holmes. Mas compreenda que enquanto eu viver em casa, eu não quero ser um fardo para eles. Por isso eles usam o meu dinheiro para as despesas. É claro que isso é só enquanto eu ficar com eles. O Sr. Windbank recebe os juros todos os trimestres e dá o dinheiro para minha mãe. E eu vivo muito bem com o que eu ganho com a minha máquina de escrever. Eu cobro 2 pence por página e quase sempre eu faço de 15 a 20 páginas por dia. Deixou bem clara a sua situação, disse Holmes. E este é o meu amigo, Dr. Watson. Pode falar na frente dele com toda a franqueza. E agora tenha a bondade de nos contar sobre a sua ligação com o Sr. Hosmer Angel. O rosto da senhorita Sutherland ficou corado e ela brincou nervosamente com a franja do casaco. Bom, eu o conheci no baile dos gasistas, ela disse. Eles costumavam mandar entradas para o papai quando ele era vivo e depois se lembraram da gente e mandaram para a mamãe. O Sr. Windbank não queria que nós fôssemos. Ele nunca queria que fôssemos a lugar nenhum. Ficava furioso até quando eu queria ir a um piquenique da escola num domingo. Mas dessa vez eu resolvi ir. E eu ia mesmo, porque que direito ele tinha de me proibir? Ele disse que essas pessoas não eram dignas de nós, só que todos os amigos de meu pai iam estar lá. E disse que eu não tinha nenhuma roupa decente para usar. E eu tinha, sim, o meu vestido de veludo roxo, que eu ainda nem tinha tirado da gaveta, muito menos usado. E, finalmente, quando ele viu que não podia fazer nada, ele foi para a França numa viagem de negócios. E nós fomos, a mamãe e eu, com o Dr. Hard, que tinha sido assistente do papai. E foi lá que eu conheci o Sr. Hosmer Angel. Eu imagino que quando o Sr. Windbank voltou da França, ele ficou muito aborrecido porque a senhorita foi ao baile, disse Holmes. Na verdade, ele reagiu muito bem. Riu e encolheu os ombros e disse que não adiantava nada negar alguma coisa para uma mulher, porque ela sempre arranjaria um jeito de fazer o que quisesse. Bom, então, no baile dos gasistas, a senhorita conheceu um cavalheiro chamado Hosmer Angel. Sim, senhor, é isso mesmo. Nos conhecemos naquela noite e ele nos visitou no dia seguinte para saber se tínhamos chegado bem em casa. Depois disso, nós o encontramos... Bom, eu o encontrei, Sr. Holmes, 2 vezes para fazer um passeio. Mas depois disso, o papai voltou e o Sr. Hosmer Angel não podia ir mais lá em casa. Não? Bom, o senhor entende, não é? O papai não gostava disso, não queria nenhuma visita. E costumava dizer que uma mulher devia se sentir feliz em casa com a sua própria família. Mas como eu dizia à mamãe, uma mulher quer a sua própria família para começar. E eu ainda não tinha a minha. Mas o Sr. Hosmer Angel não fez nenhuma tentativa de ver você novamente? Bem, o meu pai ia para a França novamente uma semana depois. E Hosmer escreveu dizendo que seria melhor e mais seguro nós não nos vermos até que ele viajasse. Mas podíamos nos escrever nesse meio tempo.
e ele costumava mandar uma carta todos os dias. Eu pegava a correspondência todas as manhãs e assim o meu pai não precisava saber de nada. A senhorita estava noiva dele nessa ocasião? Ah, sim, Sr. Holmes. Ficamos noivos depois do primeiro passeio que demos. O Sr. Angel, era tesoureiro numa firma na rua Lidenhall. E... Que empresa é essa? Então, esse é o problema, Sr. Holmes, eu não sei. Certo, e onde ele morava? Dormia no escritório. E não sabe o endereço? Não, eu só sei que era na rua Lidenhall. E para onde mandava suas cartas, então? Para a agência do correio da rua Lidenhall, para que ele buscasse lá. Ele disse que, se eu mandasse as cartas para o escritório, os outros empregados iam fazer piada dele por receber cartas de uma moça. Então eu sugeri bater na máquina, como ele fazia com as dele. Mas ele não quis e disse que, quando eu escrevia à mão, ele sentia que vinham diretamente de mim. Só que quando eram datilografadas, parecia que a máquina se colocava entre a gente. Isso mostra, não é, como ele gostava de mim, Sr. Holmes? E como ele pensava em todas essas coisinhas. Muito sugestivo, disse Holmes. É um antigo axioma meu que as pequenas coisas são infinitamente mais importantes. Você consegue se lembrar de outras pequenas coisas sobre o Sr. Hosmer Angel? Ele era muito tímido, Sr. Holmes. Preferia andar comigo ao entardecer, quando escurecia, e não durante o dia, porque ele dizia que detestava chamar a atenção. Era muito retraído e um verdadeiro cavalheiro. Até a sua voz era delicada. Ele me contou que tinha tido uma infecção grave nas amígdalas quando era criança, e isso o deixou com a garganta enfraquecida, e também com uma maneira de falar meio hesitante, numa voz muito baixa. Andava sempre muito bem vestido, muito limpo. Tinha os olhos fracos como eu, por isso ele usava óculos escuros, para protegê-los do sol. Muito bem, e o que aconteceu quando o Sr. Windbank, o seu padrasto, voltou da França? O Sr. Hosmer Angel foi lá em casa de novo e propôs que nos casássemos antes do papai voltar. Ele estava muito sério e me fez jurar sobre a Bíblia que, independentemente do que acontecesse, eu sempre seria fiel a ele. Mamãe estava do lado dele desde o início e até parecia gostar mais dele do que eu. Então, quando eles passaram a falar em casamento dentro de uma semana, eu comecei a perguntar sobre o papai. Só que ambos disseram que eu não devia me preocupar, que bastava contar a ele depois do casamento. E a mamãe disse que ela acertaria tudo com ele. Mas eu não gostei disso, Sr. Holmes. Era engraçado pedir o seu consentimento, já que ele era só alguns anos mais velho do que eu, mas eu não queria fazer nada escondido. Então eu escrevi para o papai em Bordeaux, onde a companhia tinha escritórios. Só que a carta me foi devolvida na manhã do casamento. Então não o encontrou? Não, porque ele tinha partido de volta para a Inglaterra pouco antes dela chegar. Ah, isso foi azar. E o casamento estava marcado então para sexta-feira? E ia ser na igreja? Sim, senhor, mas muito simples. Seria na igreja São Salvoar, perto de King's Cross. E depois nós iríamos almoçar no Hotel São Pancras. Hosmer veio nos buscar em um cabriolé, mas só que como nós éramos duas e não cabiam três, ele nos fez entrar e pegou uma caleche de 4 rodas, que era o único carro de aluguel na rua aquela hora. Mamãe e eu chegamos primeiro na igreja, e quando a caleche chegou, nós ficamos esperando ele descer. Só que ninguém saltou, e quando o cocheiro desceu da boleia e olhou lá dentro, não havia ninguém. O cocheiro disse que não sabia, não fazia ideia do que tinha acontecido, porque tinha visto direitinho quando ele subiu. E isso foi sexta-feira passada, Sr. Holmes. E desde então eu não vi e nem ouvi nada que possa sequer dar uma ideia do que aconteceu com ele. Parece que a senhora foi tratada de maneira infame, disse Holmes. Ah, não, ele era bom e gentil demais para fazer isso. A manhã inteira ele ficou me dizendo que, não importava o que acontecesse, eu devia ser fiel a ele, e que mesmo que alguma coisa completamente inesperada sucedesse para nos separar, eu devia me lembrar sempre que eu estava comprometida com ele e que ele voltaria para mim mais cedo ou mais tarde.
Era uma conversa um pouco estranha para o dia do casamento, mas o que aconteceu prova que havia um motivo. Isso lá é verdade. Então a sua opinião é que alguma catástrofe inesperada aconteceu com ele? Sim, senhor. Eu acredito que ele previu algum perigo. Ou ele não teria falado assim. E então o que ele previu aconteceu. Mas não tem nenhuma ideia do que poderia ter sido. Nenhuma. Mais uma pergunta. Como a sua mãe reagiu a isso? Ela ficou muito zangada e disse que eu nunca mais deveria mencionar o assunto. E o seu pai? Você contou tudo para ele? Oh, sim. E parece que ele pensou o mesmo que eu, que alguma coisa grave tinha acontecido com ele e que eu teria notícias de Hosmer algum dia. Como ele disse, por que motivo alguém me levaria até a porta de uma igreja e depois me deixaria? Se ele tivesse me pedido dinheiro emprestado ou se tivesse se casado comigo e transferido meu dinheiro para ele, aí sim teria uma razão. Mas Hosmer era muito independente quanto a dinheiro e nunca olharia para um tostão meu. Mas então, o que poderia ter acontecido? E por que ele não me escreveu? Ai, eu fico quase louca pensando nisso. Eu não consigo nem fechar os olhos à noite. Tirou um lencinho da bolsa e começou a soluçar. Eu vou examinar o caso para a senhorita, disse Holmes se levantando. E eu não tenho dúvida de que chegaremos a algum resultado definitivo. Mas, por enquanto, senhorita, deixe que eu carregue esse fardo e não pense mais no assunto. E, acima de tudo, procure apagar o Sr. Hosmer Angel dos seus pensamentos, como ele se apagou da sua vida. Mas então, o senhor acha que eu nunca mais o verei? Eu receio que não. Mas o que aconteceu com ele? Esse problema fica em minhas mãos. E eu gostaria de uma descrição exata dele e também cartas dele que a senhora possa me emprestar. Eu pus no Chronicle um anúncio no sábado passado. Ela disse. Aqui está o recorte do jornal. E aqui estão 4 cartas dele. Obrigado. E o seu endereço? Lion Place 31, Camberwell. Certo. E o endereço do Sr. Angel, a senhora nunca soube, não é isso? Qual é o endereço do escritório do seu pai? Ele viaja para a firma Westhouse Marbank, os grandes importadores de vinho, na Fenchurch Street. Obrigado. O seu relato foi muito claro. Deixe os papéis aqui e se lembre do conselho que eu lhe dei. Esqueça esse incidente e não deixe que afete sua vida. O senhor é muito bondoso, Sr. Holmes, mas não posso fazer isso. Serei fiel a Hosmer. Estarei pronta quando ele voltar. Apesar do chapéu absurdo e do rosto pouco expressivo, havia algo nobre nessa fé singela da nossa cliente que inspirava respeito. Deixou o pequeno pacote de papéis na mesa e saiu, prometendo voltar sempre que fosse chamada. Sherlock Holmes ficou sentado em silêncio durante alguns minutos, com as pontas dos dedos coladas, as pernas esticadas e os olhos grudados no teto. Depois tirou do descanso o seu velho cachimbo de barro, que era seu conselheiro, e, após acendê-lo, se recostou na poltrona e ficou envolto em nuvens espessas de fumaça, com um ar langoroso. Um estudo interessante, aquela moça, ele observou. Achei-a muito mais interessante do que o seu probleminha, que, aliás, é bastante comum. Se consultar os meus arquivos, vai encontrar casos semelhantes, como em Andover, em 1877, e também um caso parecido em Haia, no ano passado. A ideia em si é muito velha, mas havia 1 ou 2 detalhes que eram novidade para mim. Mas a própria moça era muito intrusiva. Parece que você viu nela muita coisa que é completamente invisível para mim. Eu comentei. Não, invisível não. Você não observou bem, Watson. Não sabia onde procurar e assim perdeu tudo o que era importante. Eu não consigo fazer você compreender a importância das mangas, os indícios das unhas dos polegares ou as grandes questões que podem surgir de um cordão de sapato. Mas agora o que você deduziu da aparência daquela moça? Descreva. Bom, ela usava um chapéu de palha de abas largas de cor cinzenta, com uma pluma vermelho tijolo. O casaco era preto, bordado com miçangas pretas, com uma franja de pequenos ornamentos pretos também. O vestido dela era marrom
mais escuro do que café, com um babadinho de pelúcia roxa no pescoço e nas mangas. As luvas eram cinzentas e tinha um buraco no indicador direito. Eu não via suas botas, mas ela estava usando brincos de ouro, pequenos, redondos e pendurados, e tinha uma aparência geral de estar bem de vida, de uma maneira vulgar, confortável e meio relaxada. Sherlock Holmes bateu palmas e deu uma risadinha. Realmente, Watson, você está fazendo grandes progressos. Você se saiu muito bem mesmo. É verdade que não viu nada de importante, mas você aprendeu o método e tem um bom olho para as cores. Nunca confie na impressão geral, amigo. Precisa se concentrar nos detalhes. Em um homem, talvez seja melhor observar primeiro os joelhos das calças. Na mulher, eu olho sempre para as mangas. Como você observou, essa moça tinha a pelúcia nas mangas. E a pelúcia é um material excelente para mostrar vestígios. A linha dupla, um pouco acima do punho, onde a datilógrafa encosta na mesa, estava maravilhosamente definida. A máquina de costura manual ela deixa uma marca semelhante, só que somente no braço esquerdo e do lado mais afastado do polegar, ao invés de ser na parte mais larga, como neste caso. Então eu olhei para o seu rosto e, vendo a depressão que ela tinha dos dois lados do nariz, causadas pelo óculos, eu arrisquei um comentário sobre miopia e datilografia, o que pareceu surpreendê-la. Pois é, e surpreendeu a mim também. Mas certamente era óbvio, Watson. Eu fiquei então muito surpreso e interessado quando eu olhei para baixo e vi que, embora as botas que ela usava não fossem totalmente diferentes, não eram realmente um par, porque uma tinha o bico enfeitado e a outra era completamente lisa. Uma estava abotoada somente em 2 dos 5 botões, e a outra no primeiro, no terceiro e no quinto. Então, quando você vê uma moça vestida com esmero em tudo mais, que saiu de casa com botas diferentes e meio desabotoadas, não é nenhuma grande dedução dizer que ela saiu às pressas. E o que mais? Eu perguntei, profundamente interessado, como eu sempre ficava, pelo raciocínio incisivo do meu amigo. Bom, e eu notei de passagem que ela tinha escrito um bilhete antes de sair de casa, mas depois de estar toda vestida. E você também viu que a luva direita estava furada no indicador? Só que aparentemente não notou que tanto a luva quanto o dedo estavam manchados de tinta roxa. Tinha escrito com pressa demais e enfiado a pena muito fundo no tinteiro. E devia ter sido esta manhã, porque senão a mancha não estaria tão nítida no dedo. E tudo isso é muito divertido, embora bastante elementar. Mas eu tenho que trabalhar, Watson. Incomoda-se de ler para mim a descrição do Sr. Hosmer Angel no anúncio? Aproximei o recorte da luz. Dizia desaparecido na manhã do dia 14, um cavalheiro chamado Hosmer Angel. Cerca de 1,68 m de altura, robusto, tez morena, cabelos pretos, ligeiramente careca no topo e um bigode espesso. Usa óculos escuros, ligeiro defeito de fala. Vestia, quando foi visto pela última vez, uma sobrecasaca preta com lapelas de seda, colete preto, uma corrente de ouro Albert e calças cinzas de tweed Harris com polainas marrons sobre as botas de elástico. Sabe-se que trabalhava em um escritório na rua Lidenhall. Qualquer pessoa que, etc, etc, etc. Tudo bem, isso basta, disse Holmes. E quanto às cartas, ele continuou lançando um olhar para o pacote. Elas são muito comuns, nenhuma pista do tal Sr. Angel nelas, nada de excepcional, exceto que ele cita Balzac uma vez. Mas tem algo notável que sem dúvida vai te impressionar, Watson. Elas são datilografadas, eu comentei. E não só isso, a assinatura também é. Veja a precisão de Hosmer Angel no final da página. E tem uma data, está vendo? Só que não tem o endereço do remetente. Só o nome da rua, o que é bastante vago. O detalhe nessa assinatura é muito sugestivo. E eu acho que podemos dizer que é até conclusivo. Conclusivo de quê? Meu caro amigo, será possível que você não consegue ver como isso influencia o caso? Eu não posso dizer que vejo. A não ser que ele quisesse negar a autoria das cartas caso houvesse alguma ação de quebra de promessa movida contra ele.
Não, não, não é isso. Mas eu vou escrever 2 cartas que devem resolver a questão. Uma é para a empresa na cidade e a outra é para o padrasto da moça, o Sr. Windbank, perguntando se ele pode vir aqui amanhã às 18 horas. Porque é bem melhor tratar de negócios com os homens da família. E agora, doutor, nós não podemos fazer nada até que cheguem as respostas dessas cartas. Portanto, vamos arquivar o nosso probleminha por enquanto. Eu tinha razões de sobra para acreditar nos poderes sutis de raciocínio do meu amigo e em sua extraordinária energia quando em ação. Então, por isso eu senti que ele devia ter bases muito sólidas para manter essa atitude confiante diante do mistério singular que lhe fora apresentado para resolver. Eu só o vi fracassar uma vez, no caso do Rei da Boêmia e da fotografia de Irene Adler. Só que quando eu lembrava do estranho caso do Sinal dos Quatro e das extraordinárias circunstâncias ligadas ao estudo em vermelho, eu sentia que só uma trama extremamente complicada escaparia dos seus poderes de análise. Então eu deixei ele ali, ainda fumando o seu cachimbo preto de barro, convencido de que quando eu voltasse na noite seguinte eu veria que ele tinha nas mãos todas as chaves que nos levariam à identidade do noivo desaparecido da senhorita Mary Sutherland. Só que um caso profissional de extrema gravidade me ocupou nessa ocasião e eu passei o dia inteiro ao lado da cama de um paciente. Eram quase 18 horas quando eu finalmente pude sair e pegar um cabriolé para ir a Baker Street, receoso de chegar tarde demais para assistir ao final do nosso pequeno mistério. Mas só que eu encontrei Sherlock Holmes sozinho, meio adormecido, enroscado no fundo de sua poltrona, e uma coleção formidável de vidros e tubos de ensaio. E tinha um cheiro de acre, de ácido clorídrico, que demonstravam que ele tinha passado o dia inteiro fazendo aquelas experiências químicas que ele tanto gostava. E então, já encontrou a solução? Eu perguntei ao entrar. Ah, sim, era o bisulfato de baritina. Não, não, do mistério, eu exclamei. Ah, sim, isso. Eu estava pensando no sal em que estava trabalhando. Mas não tinha mistério nenhum, embora, como eu disse ontem, alguns detalhes fossem interessantes. O único inconveniente é que não há nenhuma lei, e eu receio que se aplique a esse patife. Certo, mas e quem era ele e qual era o seu objetivo ao abandonar a senhorita Sutherland? Mal eu tinha dito essas palavras e Holmes ainda nem tinha aberto a boca para responder, quando nós ouvimos passos pesados no corredor e uma batida na porta. Ah, é o padrasto da moça, o Sr. James Windbank, disse Holmes. Escreveu dizendo que estaria aqui hoje às 18 horas. Entre. O homem que entrou era de altura média, robusto, uns 30 anos, barbeado, moreno, com um jeito insinuante e afável e um par de olhos cinzentos extremamente penetrantes. Lançou um olhar inquiridor para cada um de nós. Colocou sua cartola reluzente sobre o móvel da sala e, com um ligeiro cumprimento de cabeça, se sentou na cadeira mais próxima. Boa noite, Sr. James Windbank, disse Holmes. Creio que isto aqui é uma carta datilografada pelo senhor, na qual combinou de vir aqui às 18 horas. Ah, sim, senhor. Receio estar um pouco atrasado, mas eu não sou totalmente dono de mim mesmo, sabe? E olha, eu sinto muito também que a senhorita Sutherland o tenha incomodado a respeito desse assunto, porque eu acho muito melhor não levar esse tipo de roupa suja em público. E ela veio aqui contra a minha vontade, mas é uma moça muito excitável, muito impulsiva, como já deve ter percebido. E não é fácil controlá-la quando mete uma ideia na cabeça. Evidentemente, eu não dei muita importância ao senhor, porque eu sei que não está ligado às autoridades oficiais. Mas não é nada agradável ver um problema de família como esse espalhado por aí. E, além do mais, também é uma despesa inútil, porque como que o senhor poderia achar esse tal de Hosmer Angel? Pelo contrário, disse Holmes calmamente. Eu tenho total certeza de que eu vou conseguir descobrir onde está o Sr. Hosmer Angel. O Sr. Windbank levou um susto e deixou cair as luvas. Ah, sim? Eu fico muito contente em ouvir isso, ele disse. É curioso, observou Holmes, que uma máquina de escrever tenha realmente características tão individuais quanto a caligrafia de uma pessoa. E a não ser que elas sejam novas em folha,
Não há duas máquinas que escrevam exatamente da mesma forma. Algumas letras ficam mais gastas que as outras, e algumas gastam mais de um lado do que do outro. Por exemplo, repare nesse seu bilhete, Sr. Windbank. Tá vendo que tem sempre um E um pouco borrado, um ligeiro defeito na curva superior do R? E tem também mais 14 características, mas estas duas são as mais óbvias. Nós usamos essa máquina para toda a correspondência do escritório. Então, naturalmente, ela está um pouco gasta. Respondeu o nosso visitante, olhando atentamente para Holmes com seus olhos muito vivos. Bom, e agora eu vou lhe mostrar um estudo realmente muito interessante, Sr. Windbank. Continuou Holmes. Estou pensando até em escrever um dia destes mais uma pequena monografia sobre a máquina de escrever e a sua relação com o crime. Esse é um assunto ao qual eu tenho dedicado bastante atenção. Tenho aqui 4 cartas que supostamente vieram do homem desaparecido. São todas escritas à máquina. E em todas elas não só os Zs estão borrados e os Rs defeituosos, como também o senhor vai poder observar, se quiser usar a minha lente de aumento, a presença das outras 14 características que eu mencionei. O Sr. Windbank saltou da cadeira e pegou o seu chapéu. Eu não posso mais perder tempo com esse tipo de conversa fantástica, Sr. Holmes. Ele disse. Se puder pegar esse homem, então vá pegá-lo e me avise quando estiver tudo acabado. Certamente, disse Holmes, dando uns passos para frente e trancando a porta. Então eu comunico que já o peguei. O quê? Onde? Gritou o Sr. Windbank com um rosto subitamente lívido e olhando em volta como um rato preso numa ratoeira. Peraí, assim não, disse Holmes suavemente. Não há maneira de sair dessa, Sr. Windbank. É transparente demais e não foi nada elogioso o senhor dizer que seria impossível para mim resolver uma questão tão simples. Isso mesmo. Então sente-se e vamos conversar. Nosso visitante caiu em uma cadeira com a fisionomia arrasada e o suor brilhando na testa. Não, mas não vão poder me processar, ele disse. Eu receio que esteja certo. Mas aqui entre nós, Windbank, de uma maneira mesquinha, foi o golpe mais cruel, egoísta e desnaturado que eu já vi. Então, deixe que eu relate agora o que se passou e me corrija se eu estiver errado. O homem estava sentado na cadeira com a cabeça afundada no peito, como se estivesse completamente aniquilado. Holmes estendeu as pernas e apoiou os pés no canto da lareira. Depois se recostou com as mãos nos bolsos e começou a falar mais para si mesmo do que para nós, pelo que parecia. Então o homem se casou com uma mulher muito mais velha do que ele, pelo dinheiro dela, ele disse, e desfrutava do uso do dinheiro da filha enquanto ela vivesse com eles. Era uma quantia considerável para pessoas da sua posição, e a sua perda teria feito uma grande diferença. Então valia a pena fazer um esforço para conservá-la. A filha tinha uma personalidade afável e boa, era afetiva e meiga. Portanto, era evidente que com suas qualidades pessoais e com sua pequena renda, ela não ficaria solteira por muito tempo. Seu casamento significaria naturalmente a perda de 100 libras por ano. Então, o que faz o seu padrasto para evitar isso? Adota a estratégia de mantê-la fechada em casa e de proibir que procure companhia de pessoas da sua idade. Mas só que logo verificou que isso não daria certo para sempre. Ela ficou irrequieta, insistiu nos seus direitos e finalmente anunciou a sua decisão firme de ir a certo baile. E o que o seu esperto padrasto faz então? Concebe uma ideia que dá mais crédito à sua imaginação do que ao seu coração. Com a cumplicidade e com a ajuda de sua mulher, ele se disfarçou, cobriu esses olhos penetrantes com óculos escuros, mascarou o rosto com costeletas e bigodes espessos, reduziu a sua voz vibrante a um murmúrio insinuante e, muito seguro por causa da miopia da moça, apareceu como o Sr. Hosmer Angel, e afastando assim os possíveis namorados pela técnica de se tornar um deles. Mas isso daí foi só uma brincadeira de início, gemeu nosso visitante. Nunca pensamos que ela fosse se envolver desta maneira. Talvez não. Mas, seja como for, a moça se envolveu profundamente. E, convencida de que o seu padrasto estava na França,
nunca suspeitou de traição. Ficou lisonjeada com a atenção do cavalheiro, e o efeito foi intensificado pela manifestação de admiração por parte da sua mãe. E então o Sr. Angel começou a visitar a casa, porque era óbvio que ele deveria ir o mais longe possível para ter um resultado satisfatório. Fizeram vários encontros e teve um noivado que finalmente iria evitar que a afeição da moça fosse dedicada a outro. Só que não era possível dissimular para sempre. Essas viagens simuladas para a França eram realmente muito incômodas. Então, o que restava a fazer era evidentemente dar um final tão dramático que deixasse uma impressão permanente na pobre moça, o que evitaria que ela olhasse para qualquer outro pretendente por muito tempo. E daí vieram os tais votos de fidelidade feitos sobre a Bíblia e também as alusões à possibilidade de alguma coisa acontecer na própria manhã do casamento. James Windbank queria que a senhorita Sutherland ficasse tão amarrada a Rosemary Angel e tão incerta quanto ao que lhe havia passado, que talvez durante os 10 próximos anos, pelo menos, ela não desse atenção a nenhum outro homem. Levou a moça até a porta da igreja. Mas só que, como não podia ir mais longe, desapareceu convenientemente, usando o velho truque de entrar por uma porta do carro de 4 rodas e sair pela outra. Acho que foi isso que aconteceu, Sr. Windbank. O nosso visitante tinha recuperado um pouco da segurança enquanto Holmes falava. Então se ergueu da cadeira com uma expressão de frio desprezo em seu rosto pálido. Pode ser que tenha sido assim. Mas pode não ser, Sr. Holmes. Ele disse. Mas se o senhor é tão esperto, deve ser suficientemente esperto para saber que é o senhor que está transgredindo a lei agora, e não eu. Eu não fiz nada ilegal desde o início. Mas enquanto eu ficar com a porta trancada aqui, o senhor está sujeito a uma ação por assalto e constrangimento ilegal. Como diz, a lei não pode tocá-lo, disse Holmes, destrancando e escancarando a porta. Mas, no entanto, não existe um homem que mereça mais ser punido. Se a moça tem um irmão ou um amigo, ele deveria lhe dar uma surra de chicote. Por Deus! Continuou enrubescendo ao ver a zombaria estampada no rosto do homem. Olha, não faz parte do meu dever para com meus clientes, mas eu tenho um chicote bem aqui à mão e eu vou... Deu 2 passos rápidos, mas antes que pudesse pôr a mão no chicote, ouviu-se o ruído de passos apressados na escada e a porta pesada bateu. E da janela nós vimos o Sr. James Windbank correndo a toda velocidade pela rua. Mas que patife sangue frio! Disse Holmes rindo e se atirando outra vez na poltrona. Esse sujeito vai de crime em crime até fazer algo realmente mal, e então vai acabar na forca. Esse caso, em certos aspectos, não era completamente destituído de interesse, afinal de contas. Eu não consigo acompanhar todas as etapas do seu raciocínio, eu comentei. Bom, era óbvio que desde o início esse tal de Sr. Rosemary Angel devia ter um motivo muito forte para agir de uma forma tão curiosa. E era igualmente óbvio que o único homem beneficiado por esse incidente, pelo que sabíamos, era o padrasto. E depois o fato de que os 2 homens nunca apareciam juntos e um surgia quando o outro estava fora. Isso era bastante sugestivo, assim como os óculos escuros e a voz estranha que indicavam disfarce, como também aquelas costeletas espessas. E essas minhas suspeitas foram confirmadas pela sua atitude peculiar de assinar a máquina nas cartas, o que naturalmente fazia supor que sua caligrafia era familiar para a moça, e que ela reconheceria até mesmo essa pequena amostra. Então, esses fatos isolados e aliados a outros menores, todos apontavam na mesma direção. E como os verificou? Bom, depois que eu localizei o homem, foi fácil obter confirmação. Conhecia a firma para a qual ele trabalhava. Peguei a descrição do anúncio e eliminei tudo que poderia ser um disfarce. Costeletas, óculos, a voz. E mandei para a firma, pedindo que me informassem se coincidia com a descrição de algum dos seus caixeiros viajantes. Eu já tinha percebido as peculiaridades da máquina de escrever e escrevi para o próprio homem, pedindo que viesse aqui. E, como eu esperava, a sua resposta foi escrita à máquina e revelava os mesmos defeitos triviais, mas característicos. E então eu recebi pelo correio uma carta de Westhouse e Marbank,
da rua Fenchurch, dizendo que a descrição combinava perfeitamente com a do seu empregado, James Windbank. E isso foi tudo. E a senhorita Sutherland? Se eu contar a ela, não vai acreditar em mim. Lembre-se do velho provérbio persa. Há perigo para aquele que pega o filhote do tigre. E há perigo também para aquele que rouba a ilusão de uma mulher. Há tanta sabedoria em Hafiz quanto em Horácio. E o mesmo conhecimento de vida.